Boa tarde, irmãos. Aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a direção de Deus e dar prosseguimento. Soberano, eu te louvo neste momento por tudo que tu és. Declaro, Senhor, que tu és bom, fiel, sábio e justo, além de soberano de todas as coisas. Entregamos a ti, pois, agora este tempo junto. Bem, Espírito Santo, toma conta de mim e de todos, conduzir efetivamente aqui o nosso tempo junto. Estamos proibindo qualquer ingerência inimiga de qualquer espécie. Venha teu reino, Senhor, em nós e através de nós nesta terra. E obrigado, em nome de Jesus. Nós estamos ainda no capítulo 9 de Romanos, que os capítulos 9, 10 e 11, vocês se lembram, tratam principalmente da nação de Israel e o lugar que ainda tem no plano de Deus. E no capítulo 9, o Paulo entrou pesado na questão exatamente da soberania de Deus e da escolha de Deus e assim. Eu vou voltar só porque ainda não terminou, nós vamos ainda ver mais sobre essa soberania aqui no que vai seguir hoje. Só para enquadrar, eu vou voltar e ler a partir do verso 20, que de fato a gente já leu, mas... Então, depois que tudo ele vem dizendo, ora, exatamente quem és tu, ó homem, para replicar a Deus? Acaso a coisa formada dirá o que a formou? Porque me fizeste assim? Ou será que o oleiro não tem direito sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outra para desonra? Como tenho dito, e quem me ouvir muito vai ouvir outras vezes, diante da soberania de Deus, nós só temos duas opções. Podemos espernear, gritar, chiar, dito e feito tudo, temos duas opções. Ou nos submeter ou nos rebelar. Dando a devida atenção às consequências, inclusive eternas, dessa decisão. Eu aqui vou me submeter. Agora, prosseguindo, eu li rapidinho a última vez os versos 22 a 29, mas sem comentário, então eu vou voltar e ler outra vez e parar para comentar um pouquinho. Então, versos 22 a 29, preciso esclarecer que os primeiros três versos, 22, 3 e 4, é um só período e é uma pergunta. Então, eu vou lendo e você vai ficar pendurado quando aquele vai terminar, porque os três versos é um período só e tudo é uma pergunta, ok? Só para ninguém ficar perdido. Ok, vamos lá. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição, exatamente para tornar conhecida a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Exatamente nós, a quem ele chamou não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Isso aí é uma pergunta, só que não foi fácil ler dessa forma. Prosseguindo então, verso 25, como ele também diz em Oséias, chamarei de meu povo o que não é meu povo, e de amada a que não é amada. E, quer dizer, outra citação, será que no mesmo lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. E Isaías exclama a respeito de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, é o remanescente que será salvo. Porque ele está consumando e abreviando uma sentença com justiça. Sim, o Senhor está o Senhor terá imposto uma sentença concentrada à terra. E como Isaías já havia dito, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos
nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Até aí por enquanto. Agora aqui nós temos simplesmente a ação soberana de Deus colocada de forma muito clara, exatamente dando prosseguimento à figura do oleiro. Está aí a massa de barro, ele faz como ele bem quer e entende. A dificuldade é que nós aqui temos emoções, né? Nós aqui temos sentimentos e temos vontade e coisa. Então, nós sendo massa que o oleiro está trabalhando, mas a massa aqui é viva. Aí então que a gente acha mais difícil por vezes, mas a figura está, quer dizer, comparando a diferença entre nós e o soberano Criador, é uma distância muito grande. Então ele declara aqui, sem arrodeios, que ele preparou certos vasos, okay? Ele preparou certos vasos para destruição. E, verso 23, ele preparou outros vasos para misericórdia. Aí o oleiro trabalhando. Faz uma coisa assim, faz outra coisa. E parece que a lógica que o Paulo está seguindo está contrastando as duas coisas. Então, os vasos preparados. Aí Deus suportou com muita paciência e coisa e tal, mas, dizendo Paulo, assim, realçar, de forma assim, contraste, assim como é que então é diferente a misericórdia dele, que ele derrama em cima dos vasos preparados para glória, para misericórdia. Aí no verso 24 ele aplica diretamente para ele e seus ouvintes, a quem ele está escrevendo, exatamente nós. Nós, então, que pela graça de Deus estamos entre os chamados, tanto judeu como gentio. Aí que está a questão, como já comentamos a outra vez. Antigamente tinha judeu e não judeu, na antiga aliança. E, como eu já falei, assim, os substitucionistas dizem que agora também só tem que se tem igreja e não igreja, só que não funciona. Como eu já citei vários textos, agora tem 3 categorias. Tem judeu, não judeu, quer dizer, gentio, e a igreja, é uma terceira coisa. E essa igreja tem indivíduos dos 2 tipos aqui dentro da igreja, só que dentro da igreja essa diferença não é mais levada em consideração. Deus não está assim mais fazendo essa distinção dentro da igreja. Tudo é ser humano. Ok. Aqui, a partir do verso 25, então, meramente está citando textos que falam exatamente da escolha soberana. Olha, em certo momento, alguém que não era povo, mas Deus resolve chamar de meu povo. Alguém que não era amado, e de repente Deus acha por bem chamar de amado. Vós sois meu povo. Tal. Ou, aqui, no lugar que não foi dito, aí agora vamos estar chamando. São exatamente a escolha de Deus, não tem por onde a gente fugir ou escapar. Agora, quando cita aqui Isaías, quer dizer, ele disse mesmo a Oséias, como eu quero que vocês sempre saibam como achar, seja muito bem-vinda,
Vamos ver aqui. Vamos ver aqui os textos. É aqui mesmo, entrem. Entrem. A primeira citação está em Oséias, capítulo 2, verso 23. Vamos lá. Eu quero que vocês aprendam a fazer isso. Daniel, depois, logo em seguida, vem Oséias. A primeira citação, quer dizer, verso 25, ele diz também em Oséias. Tá, vamos lá, é capítulo 2, verso 23, a segunda metade do verso. Eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Você teria de ver o contexto em Oséias para ver mais isso. Também, o verso 26 é uma segunda citação de Oséias, tirada do capítulo 1, verso 10. Eu vou ler aqui Oséias, onde todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não podem medir-se nem contar-se. Acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, lhes dirá, vós sois povo. Depois ele vai falar do remanescente. Agora, eu gostaria de comentar uma coisa aqui no verso 28. Aliás, duas coisas. A própria essência do que está sendo dito aqui, mas acontece que, dependendo da Bíblia que você, porventura, estiver usando, sim, nova versão da linguagem hoje, atualizada, contemporânea, praticamente qualquer das versões mais recentes, corta fora, seguindo meramente 3% dos manuscritos gregos, a metade do verso 28. Eu vou ler outra vez o 28, porque ele está consumando e abreviando uma sentença com justiça. Até aí tudo bem. Mas a partir de sim, o Senhor terá imposto uma sentença concentrada, isso aí é omitido por essas versões, seguindo 3%. Agora, o que eu quero comentar agora, mas o que seria o sentido dessa colocação aqui? Eu entendo ser certamente o texto original. Quando fala aqui uma sentença concentrada, é isso que diz. Deus vai impor umas, quer dizer, no começo do verso, Deus está consumando e abreviando uma sentença com justiça, aí ele estará julgando a perversidade do ser humano. Mas aí vem falar de uma sentença concentrada. O que eu vejo, irmãos, é que quer concordemos, quer não concordemos, não é o caso, mas eu vejo Deus sendo muito paciente, muito tolerante, muito compassivo. Quer dizer, ele deixa a coisa correr, ele deixa o mal correr, e nós aqui gostaríamos que ele segurasse antes, até que finalmente, quando vem, é uma lapada violenta. O primeiro caso assim mais gritante foi exatamente o dilúvio. Aí, quer dizer, anjos caídos coabitando com mulher, produzindo uma raça híbrida, tal e tal, e tirei tudo de mal a pior. Finalmente não precisava nada. E Deus meramente destruiu a terra que tinha e fez outra praticamente. Começou de novo com os 8. Eu entendo que aqui está dizendo respeito exatamente àquilo que vai se dar na segunda metade da grande tribulação, que chamamos como está escrito muito, aliás, muito bem detalhado no livro de Apocalipse, o derramar da ira de Deus vai ser um derramar para ninguém chegar perto. Vai meramente aniquilar 2/3 da população da bola. Então, se tinha 6 bilhões para começar, só vai sair do outro lado 2 bilhões.
E no verso 29, então, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado a descendência, teríamos de tornar como Sodoma. Então, quer dizer, aí seria a aniquilação completa. Aí o que fez, de fato, Deus com Sodoma? Que não sobrou nada. Mas não sobrou nem ruínas. Entendemos que foi aquilo que agora está debaixo do Mar Morto. É possível você cavar, é possível você ir lá. Não tem mais nada. Não tem ruína, porque o texto é muito claro. O que veio simplesmente arrasou com tudo. Tipo uma bomba atômica. O que as bombas que caíram lá no Japão? Moço, não sobrou nada. Tudo virou pó. Então, isso aqui é destruição total. Mas aqui, se Jeová, quer dizer, em Isaías é Jeová mesmo, não nos tiver, mas ele deixou. Ele segurou uma descendência. Sim, tem Isaías capítulo 1, verso 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e tal. Exatamente, a mesma coisa. E Isaías 8 e 14, aqui ele está falando da pedra de tropeço. Perdão, eu estou adiantando, quer dizer, isso aí ainda não li ainda. Vamos, segura aí, vamos agora voltar ao texto aqui. Agora eu vou ler versos 30 a 33, que vai terminar o capítulo. Eu entendo que agora, neste parágrafo, Paulo está tratando da situação, condição atual do povo de Israel. Que diremos então? Que gentios que não foram atrás de justiça alcançaram justiça, isto é, a justiça que é por fé. Ao passo que Israel, que foi atrás de um padrão de justiça, não alcançou esse padrão. Por que não? Porque não foi por fé, mas como que por obras de lei. De fato, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que estou colocando em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e ninguém que confia nele será envergonhado. Até aí, só que eu preciso esclarecer exatamente o que eu li aqui no verso 33. Ele está citando Isaías, no caso Isaías capítulo 8, verso 14, também 28, verso 16, mas ele fala de uma pedra, uma pedra está no gênero feminino, e uma rocha de escândalo também. Mas então ninguém que confia nele, e essa diferença está no texto. Então, obviamente, ele, no caso, exatamente Jesus, que o próprio Jesus, em outro lugar, ele cita este texto ao seu próprio respeito. E a pedra. Então, eles tropeçaram na pessoa de Jesus enquanto Cristo, porque ele não se apresentou do jeito que eles estavam esperando que o Cristo se apresentasse. Mas vamos voltar rapidinho aqui, ver o verso 30 e tal. Ele contrasta a maneira em que gentio e judeu procuram justiça, ou seria, talvez eu acho uma tradução melhor, seria retidão moral, que a justiça que não é a justiça que nós temos no nosso governo, não é essa justiça, é exatamente uma retidão moral. Nós, em Cristo, alcançamos pela fé, mas o judeu não, quer dizer, não havemos assim de criticá-lo totalmente, porque estava na lei de Moisés. O próprio Moisés você tem que obedecer. Então, o judeu, dentro da lei de Moisés, estava exatamente procurando alcançar pelas obras da lei. Só que não deu. Vamos ver esses versos só para ter certeza. Isaías 8, 14.
Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel. Então, vamos ver se 28:16 diz coisas diferentes. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina. Este é o texto que Jesus cita a seu respeito, que depois a pedra foi promovida mesmo a pedra de esquina. Vamos prosseguindo então ao capítulo 10, porque Paulo está dando seguimento, está prosseguindo exatamente com seu argumento. Ele agora segue contrastando a maneira que você vai de fato alcançar a justiça de Deus. Capítulo 10, versos 1 a 3, para começar. Irmãos, o desejo de meu coração e a oração a Deus a favor de Israel é para sua salvação. Pois testifico a respeito deles que tenho zelo por Deus. Contudo, não com real conhecimento. Porque eles, não entendendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Eles querendo alcançar mediante as boas obras. E, de fato, não. Agora, Paulo aqui repete o seu intenso desejo pela salvação do povo, aquilo que ele falou no começo do capítulo 9, e até que aceitaria ele mesmo ser condenado, enfim. Agora, isso só para ele, então, prosseguir com o que está a partir do verso 4, que aí ele vai falar de como é que alguém pode ser salvo mesmo. Creio que havemos de ler do 4 a 13, versos 4 a 13, vou ler como de costume. Ora, para todo aquele que crê para dentro de justiça, eu já expliquei esse tal de para dentro, vocês entendem, tá? Aquele que crê para dentro de justiça, Cristo é o fim da lei. Moisés, de fato, escreve sobre a justiça que é pela lei. Abre aspas, o homem que praticar estas coisas viverá por elas, fecha aspas. Mas a justiça que é por fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá até o céu? Abre parênteses, isto é, para fazer Cristo descer, fecha parênteses. Ou, quem descerá até o abismo? Abre parênteses, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos, fecha parênteses. Então, o que ela afirma? Abre aspas, a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Abre parênteses, isto é, a palavra de fé que pregamos, fecha parênteses. Se confessares com tua boca, Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para dentro de justiça e com a boca se compromete para dentro de salvação. Por quê? A Escritura diz, todo aquele que confia nele jamais será envergonhado. Visto que não há distinção entre judeu e grego, já que o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque, abre aspas, todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Fecha aspas. Jeová, lá em Joel, mas no texto grego é Senhor, o nome do Senhor será salvo. Voltando então, quando diz aqui que Cristo é o fim da lei, no verso 4, havemos de entender, assim me parece pelo menos, que ele fala assim, fim da lei, como meio de salvação. Ele não está acabando com os princípios morais que estão na lei. Se antes foi pecado mentir, segue sendo pecado mentir. Quer dizer, Deus não está anulando as normas.
Mas assim, o que falando aqui, o fim da lei como meio de salvação, não é pelas obras da lei que agora você vai se salvar. Agora o caminho é outro e até mais fácil, eu digo. Moisés, foi claro, tem que praticar, é isso aí. Você tem que viver por essas coisas. Agora vamos pensar, vamos assim, atentar bem para o que está aqui nos versos 6 a 8, que está cheio de parênteses. Ele diz uma coisa, ele explica. Eu quero que a coisa fique bem explicada, entendida. Então, ele agora está falando da justiça que nós vamos ter em Jesus. A justiça que é por fé. Então, como é que faz essa justiça? Essa fé afirma o seguinte: não digas em teu coração. Então, agora é coisa que nós não havemos dito, quer dizer, isso aqui não é mais, ou não deveria mais ser problema nosso. Não digas em teu coração. Então, não é para eu dizer quem subirá até o céu. Aliás, isto está em Deuteronômio, capítulo 30, verso 12. Aí está citando coisa que... Mas não vem ao caso direto. Então, ele então explica o que ele quer com isso, isto é, fazer Cristo descer. Por que não? Porque ele já desceu. Não há mais porque a gente querer fazer Jesus voltar. Aliás, como vocês já me ouviram, quem sabe falar, para mim a pior heresia da Igreja Romana é exatamente da missa, porque pela doutrina deles, quando o padre celebra a missa, ele está matando Jesus outra vez. Quer dizer, os elementos viram o corpo e o sangue de Cristo e o padre está matando Jesus outra vez. E com isso, naturalmente, quer dizer, se ele faz os elementos virar o corpo e o sangue de Cristo, está fatalmente obrigando Jesus voltar. Não dá, não é? Não funciona. Então está isso que dá. Não faça isso. Não digas em teu coração. Quem subirá? Quer dizer, não, espera lá. Ele já veio, já fez, está feito, não precisa. Ou, por outro lado, verso 7, quem descerá até o abismo? Eu entendo que o abismo aqui não é o abismo lá de Apocalipse, onde os demônios vão ser encarcerados. Não, isso é outro abismo. Eu entendo que o abismo aqui seria exatamente Hades. Quer dizer, a sala de espera onde os finados estão guardando os vivos final. Antes da ressurreição de Cristo, até que tinha dois lados. Está isso em Lucas 16, né? O rico e Lázaro, o seio de Abraão, tal, o grande abismo separando os dois lados. Eu entendo que, na verdade, quando Jesus subiu, ele esvaziou o lado dos bons. Mas isso não é possível ser muito taxativo, porque, na verdade, a Bíblia diz muito pouco a respeito. Mas, então, entendo que o abismo aqui é Hades, quer dizer, o lugar dos mortos. Exatamente o que está, então, entre parênteses aqui na segunda metade do verso 7, isto é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas por que não? Porque Cristo já ressuscitou. Então, não há mais por que ninguém querer fazer Jesus ressuscitar outra vez. Já está glorificado à direita do Pai no céu, então acabou. Quer dizer, não é. Então, qualquer tentativa cá embaixo de literalmente recriar o sacrifício de Jesus e depois não dá. Não dá, porque não dá, porque não dá. Agora, então não é isso. Pronto. Então, o que é, por outro lado, verso 8? A palavra está perto de ti, aliás, está dentro da própria boca e dentro do próprio coração. Aí está bem perto, convenhamos. Aliás, é exatamente a palavra de fé que pregamos. Vamos então ao verso 9. O que é? Se confessares com tua boca, Jesus é Senhor. Agora, é preciso entender que
o apóstolo não está falando aqui não é o mero você pronunciar essas palavras. Qualquer demônio pode pronunciar isso. Não é a questão, meramente realmente é um compromisso que você está enunciando, que você está assumindo. Exatamente conforme eu traduzo aqui, verso 10, com o coração se crê para dentro, é aquela coisa de crer para dentro, Jesus, você está fora, tem que passar para dentro, e com a boca se compromete para dentro de salvação, a mesma coisa. É compromisso que você está assumindo com Jesus. Então, quando alguém diz Jesus é Senhor, isso é porque você está reconhecendo cabalmente que Ele é o teu Senhor. Ele é meu Senhor. Para efeito prático. Isso. E creres em teu coração, estou de volta ao verso 9, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu entendo que ele está querendo dizer crer de fato, não é fingindo, não porque a igreja, não. Você está crendo mesmo, você está crendo que Jesus ressuscitou dos mortos. É aquilo que, mais tarde, na 1 Coríntios, capítulo 15, que Paulo vai dizer, não. Se Jesus não levantou, a nossa fé é vã. Quer dizer, papo furado. Toda a nossa esperança, de fato, depende da ressurreição do Senhor Jesus. Porque Ele venceu a morte, nós temos a esperança de também vencer a morte. Se Ele não, quer dizer, se o próprio Filho de Deus foi derrotado, e nós aqui, defumados, quer dizer, não teríamos nós a menor chance. Né? Então, eu entendo dessa forma. A ressurreição corpórea de Jesus é peça-chave da nossa fé. Sem isso aí é outra coisa. Verso 11. Todo aquele que confia nele jamais será envergonhado. Isso está em Isaías 28, verso 16. Acho que eu já li isso rapidinho. Isso, de passagem, convenhamos, é tremendo. Para que nós aqui jamais sejamos envergonhados, quer dizer, por causa da nossa confiança no Senhor Jesus, é porque tem que ser verdade. Porque se não for verdade, nós vamos dançar, quer dizer, nós vamos ser envergonhados. Então, para que seja de fato, a verdade é que jamais vamos ser envergonhados, é porque é de fato tudo a respeito que nós cremos a respeito de Jesus é a pura verdade. E é por isso que quem confia nele jamais será envergonhado, porque está confiando numa coisa que é pura verdade mesmo. E aqui ele volta à tecla de que em Cristo, dentro da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, acabou essa distinção entre judeu e grego. Você sabe que Paulo usa grego para todos os gentios, os não judeus. Porque o mesmo Senhor de todos é rico para com todos. Todos, isto é, os que o invocam. Vamos ver o verso. Quando diz aqui, porque citando, de fato, ele cita Joel, diz aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é Joel, capítulo 3, verso 32. Eu quero parar para ver isso mesmo. Joel 2, 32. Há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, no caso de Jeová, será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse Jeová, e entre os sobreviventes aqueles que Jeová chamar. Mas o que seria exatamente esse tal de invocar? Eu entendo que quem invoca o nome do Senhor está de fato se colocando na proteção. Está pedindo realmente a proteção efetiva de Deus
Mas para isso, você tem que se submeter a ele. Senão, pedir que ele te proteja enquanto você faz... Não, lamento. Tem que ser uma coisa coerente no que procede. Mas eu digo que em todo momento da história, qualquer um que invocou o nome do Senhor, do Criador, o Criador está aí para atender. Exatamente como funciona isso para um índio na selva, isso é meio complicado. Mas eu entendo que, como a gente já viu no primeiro capítulo de Romanos, quer dizer, quem corresponde à luz da criação, quer mesmo conhecer o Criador, Deus vai ao encontro. Deus vai ao encontro. Então, obviamente, o nível de oportunidade que as pessoas têm varia muito de tempo em tempo, de lugar em lugar. Uns têm, obviamente, muito mais chance do que outros, e não é isso. Mas, mesmo assim, eu entendo que, em todo momento, havendo quem, de fato, convoca-se, sim, quer realmente conhecer o soberano Criador, Deus irá ao encontro dessa pessoa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está em Joel 2,32. Prosseguindo então, se podemos prosseguir, capítulo 14 verso 14 a 17, ainda no capítulo 10. Agora ele vai tratar da necessidade da pregação da mensagem. Então, como invocarão aquele para dentro de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, não havendo pregador? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que trazem boa nova de paz, dos que proclamam coisas boas. Abre parênteses. Porém, nem todos obedeceram o Evangelho, porque Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Fecha parênteses. Portanto, a fé depende de uma mensagem, e essa mensagem é pela palavra de Deus, por enquanto. O verso 14 é óbvio, né? Não precisa nem insistir. Como que alguém vai invocar alguém que nunca ouviu, não está sabendo, não tem a menor ideia? Não dá, né? Aqui, então, esclarece um detalhe. Veja bem, como invocarão aquele para dentro de quem não creram? Então, para você invocar, depende de crer. Quer dizer, você está invocando, se colocando debaixo da proteção de alguém que você crê realmente que esse alguém tem essa capacidade, essa competência. Para dentro de quem não crê, quer dizer, nunca ouviram falar. Como crerão, nunca ouviram falar. Como ouvirão, não havendo pregador. Quer dizer, não havendo quem traga a notícia, a informação, ficam sem ouvir nunca e, portanto, sem ter essa oportunidade. Como pregarão se não forem enviados? Agora aqui é uma questão um pouco diferente. Nós, nos nossos tempos, as igrejas, as denominações costumam enviar missionários para um país, qualquer coisa e tal. Como funciona? Se uma igreja vai enviar um missionário, de certa forma consagra a pessoa dentro daquilo que eles entendem para aquele ofício, mas também tem a pequena questão de a manutenção. Você vai enviar alguém para outro lugar, como é que ele vai se manter fisicamente? Se ele não vai se manter trabalhando, se você quer que ele gaste seu tempo assim pregando e tal, então você tem que manter o sujeito para que ele possa se manter fisicamente, mas estar com o tempo livre de tocar a obra. Né? Então, esse negócio de enviar, aí de repente tem o lado bem prático cá embaixo. Né? Quer dizer, tem que haver o com quê. Agora, aqui,
no verso 15, quão formosos os pés dos que trazem boa nova de paz, dos que proclamam coisas boas, acho que está em dois lugares, Isaías 52, 7 e Naum 1, 15. Vamos ver Isaías 52, que Isaías é mais fácil que é maior. Né? Vamos ver, a gente acha Isaías sem mais dificuldade. 52, verso 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, o que diz a Sião, o teu Deus reina. Agora eu entendo que esse negócio de pé formoso é simplesmente uma figura da linguagem. A chegada de alguém que vai para anunciar salvação, a paz, é uma coisa bem fazeja, é uma coisa que faz bem. Então, que vai trazer paz, então, por isso, mas não é que o pé seja literalmente tão lindo assim. É uma figura, obviamente. Outra vez, lamentavelmente, tem esse detalhe desagradável, mas 10% agora dos manuscritos gregos omitem dos que trazem boa nova de paz, seguidos pela nova versão na língua oriental. Infelizmente está aí. No verso 16, eu coloquei entre parênteses, porque é como que uma parte, não faz parte assim direta do argumento, pelo menos assim me parece. Mas o fato cruel é que só porque nós enviamos alguém para pregar o Evangelho, nem por isso o pessoal lá vai atender, vai abraçar. Nem sempre. Uns vão abraçar, mas outros nem. Então, ele reconhece essa verdade mesmo já lá atrás no ministério de Isaías e outros. Nem todos obedecem. Isaías reclama, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Isso está em capítulo 53, verso 1 de Isaías. Ele está bem aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou-se o braço do Senhor? Qualquer um que nós enviarmos como missionário, ou mesmo nós sendo enviados, ou nos nossos contatos cotidianos, nós querendo ajudar um vizinho, ou um colega no trabalho, enfim, etc. A gente tem que saber que nós não podemos obrigar ninguém a aceitar a nossa palavra. Uns podem aceitar, outros não. Podem até achar ruim. É isso aí, porque é aquilo que o soberano falou à mulher samaritana. O pai está procurando quem o adore em espírito e em verdade. Então você não pode empurrar a goela. Não dá. Cada qual tem que corresponder porque quer. Então, ele fecha no verso 17, portanto, a fé depende de uma mensagem, e essa mensagem é pela palavra de Deus. Porque é exatamente a palavra de Deus que dá autoridade à nossa mensagem. Não é? Aliás, aqui, essa palavra de Deus, no texto grego, é rema, é a palavra falada ou aplicada. Então, é isso que o mensageiro faz. Não? Ele vai falar a palavra, ele vai transmitir a palavra. Ou pela boca, ou escrito de uma forma, mas ele está transmitindo. Mas o fato de ser palavra de Deus, revelação de Deus, é isso que dá autoridade à nossa mensagem. E dizendo aqui que a fé depende de uma mensagem. Quer dizer, se alguém nunca ouve, se alguém nunca fica sabendo, não tem como crer numa coisa que ignora. Nunca apareceu. O que para tal pessoa, o que sobra é exatamente a luz da criação. Ele pode ver, bom, realmente tem que haver
criador, uma causa muito inteligente, mas que assim, em detalhe da boa nova, não lamento. Não havendo quem leve até lá, ficam sem ouvir, sem saber. Agora, do verso 18 a 21, que vai terminar o capítulo 10, ele volta à tecla do povo de Israel e ele vai falar da rebeldia desse povo. Então, lendo primeiro para depois comentar 18 a 21. Mas eu digo, Paulo no caso, eu digo, será que não ouviram? Mas é claro que sim. Abre aspas, a voz deles ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo habitado. Isso está no Salmo 19. Digo de novo, será que Israel não compreendeu? Em primeiro lugar, Moisés diz, abre aspas, eu provocarei ciúmes em vocês com um não povo, provocarei vocês a ira com um povo insensato. Fecha aspas. Já Isaías diz ousadamente, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntaram por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz, o dia todo estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Salmo 19, verso 4. Salmo 19, verso 4. Eu vou ler desde o primeiro verso, para chegar, porque para entender o verso 4, você precisava ter lido o que vem antes. Então eu vou ler o Salmo 19 a partir do verso 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Realmente. É exatamente a luz da criação. Então, essa linguagem está aí para qualquer um. Todos, até o índio nação. Agora, no entanto, ele, no verso 19, fala mais precisamente agora do povo de Israel. Mas será que Israel não compreendeu? E a resposta é claro que sim. Moisés começa. Eu vou provocar ciúmes em vocês com um não povo, provocarei vocês a ira com um povo insensato. Isso está em Deuteronômio 32, verso 21, Deuteronômio 32, 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo, com nação louca, os despertarei a ira. Então, aqui você tem a coisa mais completa. Paulo só cita metade. Aqui em Deuteronômio você tem a primeira metade, que foi o povo que provocou Deus primeiro. Aí veio a resposta. Isso não está aqui em Romanos. Ainda bem que eu fui ler. Não, aí fica mais claro. Por isso, então, aí ele fala que Isaías diz ousadamente, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntaram por mim, diz no caso os gentios. Isso está em Isaías 65, verso 1, eu estou com o dedo aqui, vou chegar rapidinho, 65, 1, fui buscado dos que não perguntaram por mim, fui achado daqueles que não me buscavam, a uma nação que não se chamava de meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Agora eu quero enfatizar o que está no verso 21. Mas a respeito de Israel, ele diz, o dia todo estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde.
Isso está ainda no capítulo 65 de Isaías, só que no verso 2. Verso 2, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde. A questão, irmãos, é a seguinte. Para alguém ser desobediente e rebelde, tem que existir uma ordem, uma palavra, uma comunicação contra a qual está reagindo. Se não existe nenhuma coisa, então você não está rebelando. Para você se rebelar, você está se rebelando contra alguma coisa. Então, se você é desobediente, se você nunca esclareceu algum assunto a seu filho, você não pode chamar ele de desobediente a primeira vez, quando ele faz, mas você nunca falou. Então, seria injusto você querer punir ele, você nunca avisou, nunca falou. Então, ele não estava sabendo. Uma vez que você falou, pronto, agora está esclarecido. Agora ele pode ser desobediente. Então, quando então Deus fala assim, que ele está aí com as mãos assim, meu povo, é porque ele havia falado. Estavam totalmente conscientes por dentro, sabendo, e mesmo assim fizeram questão de desobedecer, de se rebelar. Porque não é uma coisa limitada a judeu. Todos nós temos essa tendência de, quando vem uma palavra de Deus que a gente não está gostando lá tanto, quando Deus pisa no nosso calo, como diz a gíria, aí a nossa tendência também é não gostar tanto. Quer dizer, quem tem juízo não vai se rebelar, nós sabemos obedecer, mas essa questão não é limitada a eles, não. Tem a ver com a gente também. Chegamos ao capítulo 11, veja só. É porque ninguém está... Os nossos dois... Chega para lá. Então, capítulo 11, versos 1 a 6. Aqui, Paulo vai falar exatamente do remanescente. Então, agora eu digo, é Paulo que está dizendo, agora eu digo, será que Deus rejeitou o seu povo? No caso de Israel. É claro que não. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que preconheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz acerca de Elias? Como ele apela a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Porém, que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. Então, assim também neste tempo, há um remanescente segundo uma eleição por graça. Ora, se é por graça, não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se é por obras, não é mais graça. Caso contrário, a obra não é mais obra. Até aí por enquanto. Ele aqui vai insistir que, apesar da grande maioria do povo de Israel sempre ser desobediente, sempre rebelde, coisa e tal, mas nem por isso Deus chegou a rejeitar o povo dele por completo. E quem lê a Bíblia com atenção, que ainda tem um tremendo futuro para o povo de Israel, enquanto o povo de Israel. Eles vão ser o foco durante o milênio que vem ainda. Então, se Deus colocou eles de lado por enquanto, mas não se trata de uma rejeição.
Aí ele vai apelar para o fato que Deus está salvando judeus individuais, como por exemplo ele. Ele, que é de Jesus, salvo, mas ele não é. Aliás, ele sabia até a tribo dele, a tribo de Benjamim. Eu acho curioso isso me é interessante, quer dizer, já no tempo de Jesus, ele ainda sabe qual é a tribo dele. E o argumento de Paulo é se Deus salvaria ele, Paulo, aliás, que não merecia tanto. Então, certamente Deus continua salvando os judeus. Aliás, Deus sabe a qual tribo pertencem, mesmo que eles próprios não saibam mais. Isso é uma outra história. Mas você lendo com atenção o livro de Apocalipse, é muito claro. Deus sabe onde estão ainda as 12 tribos. E até é uma coisa que me intriga, digo, mas a carta de Tiago, a nossa carta de Tiago, ele escreve a carta a todas as tribos da dispersão. Aí será que Tiago sabia onde? Quer dizer, como é que você vai escrever uma carta para, se você não sabe se ainda existe, se é onde é? Quer dizer, me intriga, eu não tenho uma resposta, porque também não estava lá, não sei, mas eu acho curioso. Se for literal, se ele estava literalmente enviando uma carta para remanescentes das 12 tribos, aí isso tem implicação para a maneira em que a carta foi solta, mas não é meu assunto aqui. Deus sabe quem é quem. Mas agora, então, por exemplo, Deus não rejeitou o povo que preconheceu. Deus sabia de tudo antes, ora. Aí ele cita o problema de Elias. O que me incomoda muito com essa história de Elias é que, aparentemente, Elias não conhecia esses 7.000. Quer dizer, Deus, eu tenho 7.000, mas obviamente, parece que obviamente Elias não conhecia nenhum, porque ele acha que ele é o único. Eu sou o último. Aí eu fico, será que os outros 7.000 também, cada um no seu cantinho, estava achando que era o último, era o único? Isso me incomoda hoje, em termos de nós fazer diferença no nosso mundo, porque se nós estamos cada um assim uma ilha, você está no seu cantinho, você está em outro cantinho, você está no terceiro cantinho, e ninguém está conhecendo ninguém, então é impossível somar força tal para ver se fazemos uma coisa em conjunto que vai fazer muito mais efeito que cada um. Eu sinto isso pessoalmente na pele, porque eu procurando maneiras de promover o amor à verdade e tal. E a questão é exatamente como fazer para alcançar o maior número de outros. Eu sei perfeitamente que eu sozinho não vou mudar o mundo. Eu posso fazer uma minha pequena contribuição, mas se conseguirmos realmente arrebanhar e disseminar e tal, aí então vamos poder fazer uma diferença. Então, esse problema do Elias sempre me incomodou. Como é que ele não conhecia nenhum desses outros 7.000 barbaridades? Mas então, o que ele argumenta, voltando ao texto, e o que Paulo está aqui dizendo, assim como Deus lá tinha um remanescente, no caso 7.000, isso também hoje, qualquer momento, há sempre um remanescente, segundo a eleição por graça a Deus está sempre agindo no mundo, está sempre escolhendo alguns. Nunca o mundo ficou sem ninguém. Sempre através, quer dizer, parece que a luz quase que fica apagada. Quase que, quer dizer, na Idade Média, foi no rolo. Mas o que nós conhecemos, o que é ensinado nos nossos seminários é a história do Ocidente. Quer dizer,
a Europa e as Áfricas. Quer dizer, o que não se fala é o que Deus estava fazendo na Ásia. Mas uma das igrejas mais fortes, logo após o tempo do Senhor Jesus, foi exatamente a igreja siríaca. E eles mandaram missionários para a China, para o Japão, para dizer, para longe. E a história da igreja que nós temos é só mais da Europa para cá. Quer dizer, aí tem a igreja romana, e também as igrejas ortodoxas lá da Grécia, enfim, etc. O que nós não falamos, aliás, porque também não conhecemos, nós temos poucas informações a respeito, é o que Deus estava fazendo na outra metade do mundo esse tempo todo. Durante esses 2 milênios de lá para cá, como nós fazemos parte do mundo ocidental, quer dizer, como assim? Porque a América do Sul foi colonizada pela Europa. A América do Norte também foi colonizada pela Europa. Então, as nossas influências vieram da Europa. Então, nem aí como a China, coisa e tal, o outro lado, não, isso aí era outro mundo muito longe. Agora que está sendo, quer dizer, agora com a comunicação moderna mudou tudo. Nunca Deus se deixou sem testemunho. Às vezes ficou fraco, às vezes ficou... Mas nunca acabou por completo. Nunca acabou, tanto é que chegou até nós. Né? Se tivesse acabado por completo, nós estaríamos nós aqui. Ora. Então, sempre Deus tem um remanescente. Eu digo mais uma coisa, no entanto. Em qualquer momento da história, parece que é sempre uma minoria do povo que está realmente querendo saber de Deus. Em qualquer momento, você vê, é sempre uma minoria, não uma minoria, às vezes uma pequena minoria, que realmente quer coisa séria. Quer dizer, é sempre uma mais séria. Quer dizer, o grosso do povo, ninguém. Sempre foi assim. Mesmo os que se dizem cristãos, quer dizer, lato sensu, né? As pessoas sérias, sempre uma minoria, sempre uma minoria. Mas que tem. Nunca Deus deixou a verdade sumir por completo. Sempre, sempre, sempre. Tinha. Quando ele fala aqui no finzinho, quer dizer, graça contra obra, isso é obra. Se é graça, então é graça. Se é obra, é obra. Aqui também tem a maior parte do verso 6, a metade é omitida por essas versões seguindo 3% do manuscrito. Não altera muito, no entanto, neste caso, o sentido final, mesma coisa. Prosseguindo, então, mas por hoje vou terminar só com este último, assim, 7 a 10. Paulo prosseguindo com seu argumento. O que, então? Aquilo que Israel está buscando não o alcançou. Mas a eleição, eu vou abrir aqui para dizer que, no caso, a eleição funciona como um substantivo de massa, diz respeito a todos os indivíduos eleitos que estão dentro dessa massa espacotada. Então, a eleição o alcançou, ao passo que os demais foram obscurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço, em armadilha, sim, em pedra de tropeço e retribuição para eles, que os seus olhos fiquem escurecidos para não verem, e suas costas fiquem curvadas para sempre. Está meio pesado o velho Davi aqui. Verso 9, Davi, 9 e 10, exatamente se encontra no Salmo 69, versos 22 e 23. Mas primeiro, vamos voltar um pouquinho, porque nos versos 9 e 10 é coisa que Davi está querendo, desejando, pedindo. Mas no verso 8 nós temos uma coisa que Deus fez. Aí é, no meu entender, um pouco mais sério. Vamos ver agora Deuteronômio 29, verso 4. Porém, não vos tem dado
Jeová um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Aqui também você vê no contexto prévio, Deus está reagindo à desobediência do povo. O povo está simplesmente não está levando a sério. Vamos ver ainda Isaías 29 e verso 10. Nós vamos ver em todo caso que Deus está reagindo à atitude do povo. Isaías 29, verso 10. Porque Jeová derramou sobre vós um espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Você vê no contexto prévio, é porque o pessoal também não estava levando a sério. Isso até o dia de hoje. Porque, no caso aqui, está falando do povo de Israel, e Paulo ainda vai falar mais um pouco, mas por hoje nós vamos terminar. Mas, embora hoje judeus estão se convertendo ao Senhor Jesus com toda certeza, mas ainda a maior parte do povo não está querendo saber. E é aquilo que Deus fez, inclusive, com o faraó. Você vai lá ver as 10 pragas. Você lê as primeiras 5 pragas, o texto diz que o próprio faraó endureceu o seu coração. Só a partir das 6 a 10, aí diz que Deus endureceu o coração de faraó. Mas também só porque, quer dizer, foi uma reação. Aí Deus queria realmente que o povo do Egito fosse destruído mesmo, para que não representasse uma ameaça à nova nação que iria nascer lá em Canaã. Você pode ver, geralmente é assim mesmo. Quer dizer, Deus, quando tem assim uma ação pesada, mais porque Deus está como que retribuindo uma atitude já expressa pelas pessoas. Agora, quando Davi fala aqui, vamos ver em Salmo 69, se não tem um contexto prévio. E tem que ver o contexto sempre. As coisas não acontecem isoladamente, não. Tudo tem contexto. Então, os versos 22 e 3, o que Paulo cita, né? Verso 22, torne-se-lhes a sua mesa diante deles um laço, a prosperidade em armadilha, escureçam-se-lhes os seus olhos, para que não vejam, e fazem com que os seus lombos tremam constantemente. Mas aqui, no contexto prévio, você vê que o Davi está reagindo a um trato muito perverso da parte das pessoas que ele está aqui amaldiçoando, que eles fizeram tudo de mal contra ele. Então, você pode ler com calma aí, foi coisa feia mesmo, coisa suja. Então, Davi está reagindo a uma situação que o provocou, digamos. Isso também Deus faz muitas vezes. Reage realmente à perversidade do ser humano. Nós aqui, às vezes, achamos que ele está sendo meio tardio, que ele poderia agir com mais rapidez. Nós, assim achamos, né? Eu nunca gostei daquele texto em Gênesis que Deus está falando com Abraão. Eu estou aqui com minhas próprias palavras dizendo: eu não posso te entregar, ou eu não vou te entregar a terra prometida que fica agora, porque a medida da perversidade dos Zé Malaqueu não se encheu ainda. A medida, quer dizer, tem um balde de perversidade, e enquanto esse balde não encher, mas isso aí me maltrata, sabe? Que eu penso na maldade, no balde de maldade que tem aqui no nosso. Aí, mãe Deus, como é que tu não fumes? Não, quer dizer, de alguma forma a medida não se encheu, parece. Mas então, o que a gente, mesmo nós achando aqui que Deus está
atrasados, né? Poderia já ter feito alguma coisa. Lamento muito. O fato cruel é que Deus vai fazer no seu próprio tempo e não no nosso. Permitindo o nosso bom Deus, na próxima vez nós vamos começar pelo verso 11, aqui também do capítulo 11. Aí agora vem a restauração, que vai ser um assunto um pouquinho mais agradável. Ok, por hoje? Que Deus nos abençoe.